Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Claudecir Calheiros. O objetivo desse canal é propor conteúdos, abordar aspectos práticos, inclusive, do desenvolvimento humano, pressupondo uma necessidade óbvia em nossa sociedade contemporânea, nossa sociedade líquida, nossa pós-modernidade. A proposta do curso, a proposta das aulas, a proposta desses vídeos aqui do YouTube, percebermos pressupostos de desenvolvimento humano, tá? Dentro de uma construção histórica que foi se envolvendo através da cultura que foi sendo estabelecida em todos os momentos históricos da humanidade, e que essa cultura que faz parte importante, inerente ao desenvolvimento humano, também tem seu aspecto de realizar o contrário, de criar estereótipos, padronizar comportamentos, direcionar a visão de mundo dos indivíduos. E a cultura, através da história, vem sofrendo alterações em método, em sistema, em complexidade, em intencionalidade, e que nos momentos atuais a cultura, como um gigantesco, complexo sistema de condução da percepção humana, no momento atual, obviamente, nunca foi vista igual. Afinal de contas, nós passamos por tantas coisas. Se nós pensarmos na China milenar, falando aí de 5.000 anos, no Egito milenar, e todos os mistérios dos astecas, dos incas, maias, e todos os mistérios da humanidade, pouco compreendidos, né? Mas que pressupõem grande sabedoria pelo que se foi deixado. E nós percebemos ali uma cultura caminhando para o futuro, chegando à Grécia, onde se inicia a nossa tão querida civilização, começando pelo Ocidente, que se torna o padrão de civilização do mundo. Nós chegamos em um momento do auge, por exemplo, da filosofia grega com Sócrates. Cultura. E o que essa cultura produzia? Muita coisa, mas nós estamos falando do quê? De desenvolvimento humano. Até que ponto essa cultura produzia uma ideia de desenvolvimento humano como algo palpável, que nós podemos perceber como uma certa normalidade, e nós estaremos entendendo nos demais vídeos como se construiu isso. Pois nós temos a história pré e pós-socrática, né? Pois ele foi realmente um divisor de águas. Nós pensamos no auge da filosofia, o que pressupõe, né? O que leva à reflexão de que o indivíduo filosófico, o indivíduo amigo da sabedoria, o indivíduo sábio e, portanto, na ideia de desenvolvimento humano, uma pessoa mais plena, mais completa, mais equilibrada, mais responsável, mais autogerida, né? Mais coerente e até mesmo mais feliz. Né? E foi tão importante o momento filosófico, né, que a Grécia nos trouxe, que isso aí se perpetuou, e se perpetua até hoje. O Império Romano trouxe uma contribuição filosófica gigantesca, e o Império Romano como um todo trouxe várias contribuições importantes, e a filosofia foi um elemento primordial, que o indivíduo pensante. E a Idade Média, a coisa escurece um pouco, mas se perpetua ainda a filosofia lutando para o desenvolvimento da essência humana como alguém sábio e alguém que está predisposto, né, a viver uma grande experiência humana.
Aí entra o mito do herói, que nós estaremos falando também. E quando nós chegamos nas grandes revoluções, começando pela Revolução Científica, tá? Que foi intensa e quebrou muitos paradigmas, a ideia é que o ser humano daria um grande salto, não apenas filosófico, mas juntando filosofia com ciência, sabedoria, a espiritualidade, pegando novos contornos, e que tinha-se a ideia que a sociedade daria um up. Né? Vem a Revolução Francesa, a derrubada das monarquias. A Revolução Francesa foi horrorosa, foi um dos grandes terrores vividos, né, na história da humanidade. Vem a Revolução Industrial, vem o novo formato de governo, né, o Estado moderno, Estado de Direito moderno. Vem as demais revoluções industriais, primeira, segunda, terceira e quarta, que é a que nós estamos. Vem a globalização, a tecnologia, a internet. E parece que o que nós estamos propondo como normalidade humana de desenvolvimento, meio que a influência cultural acabou tirando muitos elementos essenciais para o desenvolvimento humano, quando nós olhamos para o lado e vemos uma sociedade tecnológica, cheia de conhecimento, mas também com sérios problemas sociais e individuais, né, pessoais. E o desenvolvimento humano parece ter pego caminhos diferentes. Bom, tá aí. Então, A de certa ideia, pessoal, amigo ou amiga que esteja assistindo o vídeo, ou aluno do ensino médio, a ideia de projeto de vida, perceber a vida como um projeto, perceber a vida como algo edificante, muito importante, muito personalizado, muito direcionado à nossa experiência mesmo, à construção da nossa experiência, muita necessidade de protagonismo, de assumir posturas perante a vida, de crescimento, de desenvolvimento, de interação. Aqui nós não estaremos falando de maravilhas. Por exemplo, tem muito na internet um material que a pessoa lá se predispõe a compartilhar com os demais e dizendo que ele é o caminho da felicidade, que ele é o caminho que você merece ser feliz e por aqui vai dar tudo bem. Normalmente, quando você tem um bom cartão de crédito e passos fáceis, né, a se atingir a felicidade, essa coisa toda. Então, nesse canal não é essa a ideia, tá? Não temos essa ideia. E também não seremos um canal de mete medo, de colocar desgraça, de coisas horríveis que acontecem mundo afora. Temos também essa menor intenção de fazer isso. A intenção nossa é de colocarmos a proposta da reflexão, de compartilhar conteúdo, de algumas abordagens práticas, com contribuição das neurociências, de práticas de coaching, da física quântica, de conhecimentos voltados, direcionados à formação em projeto de vida, e assim construir também com a experiência uma ideia de postura e protagonismo. Né? Então, não estamos falando de construir felicidade com estalar de dedos, e nem também de negatividades ou emoções inferiores, pesadas. Né? Estamos falando da realidade, da normalidade do desenvolvimento, de uma, de uma visão de mundo, né? Que hoje, creio eu, mais do que nunca, é importante se construir. Uma honestidade intelectual, uma visão de mundo particular, onde você constrói a sua visão de mundo, você constrói a sua opinião, você constrói a sua experiência com humildade, com engajamento, voltado a um desenvolvimento contínuo e muitos elementos. Na nossa sociedade líquida, teoria de Zygmunt Bauman, né, a nossa pós-modernidade, a nossa sociedade do desgaste, conforme alguns teóricos colocam, ela traz muitos elementos que desvirtuam o que nós estaremos falando como a normalidade do desenvolvimento humano.
Então, nesse vídeo introdutório, eu quis dar uma ideia da importância de que o indivíduo tenha visão de mundo, de que o indivíduo perceba a cultura, perceba os processos alienatórios, que o indivíduo perceba a necessidade de produzir sua postura protagonista, de ter foco no seu crescimento pessoal, ter foco em seu crescimento social, relacional, profissional, e que todos esses elementos constroem uma experiência interessante, dignificante, com sentido, com propósito, para que a normalidade do desenvolvimento humano seja fortalecida aqui nessa experiência, aqui nesse canal, entendendo que a cultura hoje ela tem assim uma intenção de gerar estereótipos, né? Arquétipos a serem alcançados, que muitos deles não têm a ver com você, tem outras intenções por trás. Ao atingimento desses arquétipos é necessária a criação de estereótipos, tipos ideais, e que podem levar a pessoa a perder a noção do seu próprio protagonismo. Continue aí nas próximas aulas, será um prazer tê-lo aqui junto conosco. Um abraço e até lá.